Olá, meu nome é Rúbia Camila Richter e eu sou psicóloga clínica. Meu nome é Jones Dias e eu sou psicólogo clínico. Meu nome é Poliana Araújo e eu sou psicóloga clínica. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a pandemia, saúde mental e o ambiente corporativo. O ser humano ele é um ser biopsicossocial e podemos perceber o quanto ele foi afetado em suas diversas esferas neste contexto de pandemia. E trazendo um olhar mais macro sobre essa pandemia, não é apenas o vírus, que assustou as pessoas, que deixou elas inseguras, que deixou elas preocupadas, mas também a questão do isolamento, o distanciamento das pessoas com quem elas têm contato, essa dinâmica social, familiar e também no contexto do trabalho, onde houve muita insegurança, muita preocupação, mudanças muito significativas, com o distanciamento também dentro das empresas. Então, nesse olhar mais macro, nós percebemos que a pandemia afetou o sujeito como um todo. Até porque houve uma modificação, uma mudança, uma alteração de rotina de forma muito inesperada. Tudo aconteceu de forma extremamente inesperada. E houve uma modificação no trabalho também. Muitos que trabalhavam de forma presencial na sua carga de horário, em sua jornada de trabalho, por vezes passaram a trabalhar em casa, fazendo home office, então houve uma reestruturação como um todo nesse ambiente, tanto familiar, como profissional, como social também. E é esperado que as pessoas não tenham recursos psíquicos para poder lidar com essas situações que são inesperadas. Dentro desse contexto, a saúde mental foi muito requisitada. Muito se falou sobre a saúde mental, sobre o que poderia ser feito, para poder melhorar, para poder se prevenir, para poder passar por esse momento de uma forma mais saudável psiquicamente. E sabemos, que tudo que é novo gera uma certa insegurança, gera uma certa ansiedade. Como a Poliana comentou, houve uma certa quebra de rotina, principalmente no ambiente corporativo. Isso tudo acaba tendo uma certa influência na saúde mental do indivíduo. E diante desse contexto, precisamos falar sobre saúde mental. É importante, temos dados, números, estatísticas, que mostram que cada vez mais vem tendo um adoecimento relacionado à saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde traz esses números preocupantes até, que o Brasil já é considerado um dos países mais ansiosos e deprimidos do mundo. Então precisamos falar sobre saúde mental, até no intuito de trabalhar a prevenção. Sim. Até porque sabemos que a saúde mental, a ausência dela é tão incapacitante quanto a ausência de uma saúde física. Então o adoecimento psíquico ele pode incapacitar o sujeito nas suas possibilidades de existir, de trabalho, tanto quanto uma impossibilidade, uma incapacidade física. Até porque é uma situação totalmente desafiadora para todos nós. E é muito comum que sentimentos, emoções desafiadoras possam surgir e até mesmo serem exacerbados nesse contexto, como o medo, a ansiedade, a tristeza, a insegurança, tudo é muito incerto, não sabemos o que esperar do amanhã, de quando isso vai acabar. Então é muito normal que as pessoas fiquem um pouco confusas nesse cenário, nesse momento. Isso, e como a Poliana comentou, diante dessa situação, desse contexto, é completamente natural, ter alguns sentimentos de insegurança, até ansiedade, estresse, Então, até certo ponto, isso é completamente normal. Mas é importante observarmos até que ponto isso é normal, Então, a partir do momento em que essas emoções, esses pensamentos começam a trazer um prejuízo muito intenso, muito significativo na minha vida, um prejuízo tanto no âmbito familiar, no âmbito profissional, isso já liga um sinalzinho de alerta, Pode ser que nesse momento eu esteja precisando de ajuda profissional. E daí é importante, como o Jones também havia citado, trazer esse olhar para si mesmo e se perceber nesse contexto, tanto no contexto familiar, social, profissional, e daí entender como é que está o seu funcionamento dentro de cada papel a ser exercido. Porque pode haver falta de concentração, atenção, baixa produtividade, dificuldade nas suas atividades laborais, e aí sim é um sinal de alerta e o momento correto para buscar ajuda e auxílio.
Isso, e todos esses sinais e sintomas que a Poliana comentou, acaba trazendo um certo prejuízo para a empresa também, né? Porque o colaborador vai ter uma baixa produtividade, vai ter uma desmotivação. Então, por isso, a importância de ter esse olhar voltado para a saúde mental do colaborador, né? E não só de cada um olhar para si, mas principalmente ter um olhar voltado para os colegas de trabalho também. Isso é muito importante, até porque o indivíduo, ele não vive sozinho, né? O indivíduo, ele é feito de relações. E no ambiente de trabalho, né, são inúmeros colegas de trabalho, temos também as relações, né, de gestão, de subordinação, em que também há um prejuízo, né, para os colaboradores que fazem essa gestão, que têm um cargo, né, superior e que precisam, às vezes, fazer uma comunicação de más notícias, dar alguma, né, notícia que não é tão agradável para esses colaboradores. Então, tem também um sofrimento psíquico por parte da equipe, né, que está em uma empresa e não só o sujeito isolado. E como equipe de psicologia, percebemos, dentro do nosso ambiente de trabalho, que havia necessidade de oferecer um suporte psicológico para os colaboradores. A partir disso, surgiu o programa Saudavelmente, que tem o objetivo de oferecer um suporte psicológico breve para os colaboradores que estão sendo afetados nesse contexto da pandemia, seja por uma questão familiar, algum familiar que teve um adoecimento, seja pela questão econômica ou social, familiares que perderam o emprego ou tiveram a sua carga de trabalho reduzida, ou inúmeras outras situações, outras emoções que pudessem surgir relacionadas ao contexto da pandemia. Percebemos também que o simples fato dos colaboradores serem ouvidos, né, terem esse momento de escuta e validação dos sentimentos, saberem, né, que é natural, que é esperado que nesse momento eles fiquem inseguros, eles fiquem ansiosos, eles tenham medo, eles tenham receio, né, simples, mas não tão simples, né, validação desses sentimentos fez com que eles se sentissem muito mais confortáveis com a situação vivenciada. E outro aspecto muito importante que a gente não pode esquecer é a questão dos conflitos interpessoais, que eles se manifestam, sim, no ambiente familiar, pois as pessoas estão mais próximas umas às outras, mas também no ambiente de trabalho, com redução de carga horária, com férias, com redução de equipe. É natural que haja um conflito interpessoal maior e que as pessoas se sintam sobrecarregadas. Então, assim como a Rúbia comentou os objetivos do programa Saudavelmente, nós percebemos também a necessidade de orientar, treinar, capacitar os gestores das equipes, para que eles possam oferecer o apoio emocional, né? Que qualquer pessoa, desde que esteja capacitada, pode oferecer esse apoio emocional para os colaboradores. É importante frisar que esse treinamento que é feito com os gestores não visa capacitá-los para oferecer um atendimento especializado, mas sim oferecer um apoio emocional, identificar possíveis sinais e sintomas de que o colaborador está adoecendo, e aí sim encaminhá-lo para atendimento especializado. Levando em consideração que o ser humano é um ser biopsicossocial, é importante termos consciência que cuidar da saúde significa cuidar da nossa saúde física, mental e social também, né? E como que podemos fazer isso? Atividades simples, né, do dia a dia. Sim, de autocuidado. De autocuidado, exato. Né? Então, é muito importante, muito importante cuidar da saúde física, porque cuidando da saúde física, com uma atividade física, isso tem uma influência na saúde mental também, né? Então, uma boa alimentação, né, a gente sabe que uma boa alimentação também tem uma grande influência na saúde mental. Ter atividades voltadas ao autocuidado, atividades de relaxamento, um descanso, tirar um tempo para si mesmo, monitoramento dos pensamentos, né? Isso tudo é muito importante. E para poder também, né, passar por esse período de uma forma mais tranquila e mais saudável. Acredito que um dos pontos também muito importantes para tudo isso é a questão da conversa, né? Que possamos conversar com os nossos familiares, manter o contato, mesmo que de uma forma virtual, com os nossos amigos, e poder conversar também no nosso ambiente de trabalho, mesmo que estejamos trabalhando em home office, para poder tirar dúvidas, poder ter aquele momento do cafezinho que a gente sabe que faz falta, né, no dia a dia das pessoas. Então, poder conversar, se abrir, conversar com os seus colegas, com os familiares e amigos,
sendo algo muito importante também para manutenção e melhora da nossa saúde mental. Exatamente, entendendo que saúde mental não é ausência de conflitos, de situações indesejadas, mas é como iremos lidar com essas situações, porque elas vão acontecer. Mas ter saúde mental nesse momento é lidar com tudo isso de forma fluida e consciente, tendo consciência que há uma pandemia, há um momento de crise a ser enfrentado, mas como é que eu estou lidando com isso nesse momento é que vai fazer toda a diferença.